Olá, pessoal! Tudo bem? A aula de hoje é uma aula super, hiper, ultra curtinha. Para eu falar um pouco sobre os hidrocarbonetos e a temperatura de ebulição. Vamos lá? Analise esse gráfico junto comigo. Nesse gráfico, eu tenho na abscissa uma grandeza chamada de massa molecular, mas ela poderia ser substituída pelo tamanho do átomo central. Nessa medida que eu estou fazendo na abscissa, eu estou fazendo crescer a massa molecular ou também fazendo crescer o tamanho do átomo central. Então, comparando com o tamanho do átomo central, eu tenho carbono, tenho silício, tenho germânio e tenho estânio. Então, à medida que eu olho para esse elemento central, eu percebo que essas moléculas que eu estou aqui marcando apresentam um elemento central diferente, mas apresentam o mesmo elemento que elas estão ligadas, que é o hidrogênio. Ou seja, em comparação à participação do hidrogênio na temperatura de ebulição, as moléculas aí estão todas iguais. Perceba que esse elemento central, ele é um elemento central que está ligado a 4 hidrogênios, formando uma estrutura geométrica chamada de tetraédrica. Se fizermos a soma vetorial ou o momento de polo resultante, a gente vai perceber que esse momento de polo resultante é igual a zero, o que caracteriza uma molécula apolar. Moléculas apolares têm forças intermoleculares do tipo de polo instantâneo de polo induzido, ou como alguns autores chamam de polo induzido, de polo induzido. Essas interações são consideradas relativamente fracas e elas vão aumentar a sua força à medida que aumenta o tamanho das moléculas. Por consequência disso, aumenta a sua polarizabilidade. Para o vídeo, anota o nome: polarizabilidade. A polarizabilidade é a tendência de deslocamento dessa nuvem eletrônica à medida que o tamanho do átomo vai aumentando. Quanto maior o tamanho do átomo, maior o deslocamento dessa nuvem eletrônica, fazendo com que as interações intermoleculares sejam muito fortes. Para você ter uma ideia, o iodo I2, que é uma molécula apolar, tem uma temperatura de ebulição nas condições ambiente de 180 graus ou mais, 184, se eu não me engano. Ou seja, consegue ter uma temperatura de ebulição maior do que a água. Ou seja, para estudar moléculas apolares, eu vou estudar esse efeito da polarizabilidade, que está vinculado com o tamanho da molécula e, consequentemente, com a sua massa molecular. Ok? Então, olhando aqui para essas moléculas, eu percebo que quanto maior o tamanho delas, ou maior o tamanho da sua massa, maior a temperatura de ebulição. Isso também se repete, Robinho, com as moléculas polares? A resposta é sim. Eu tenho aqui um enxofre, tenho aqui o selênio, tenho aqui o telúrio, que são moléculas da família 6A. Moléculas da família 6A ligadas ao hidrogênio, obviamente. O hidrogênio, nesse caso aí, não está influenciando na temperatura de ebulição. São todos hidrogênios ligados ao elemento central. Esse elemento central, ele vai gerar uma geometria angular. A forma geométrica dessas moléculas é uma forma geométrica que tem ali 2 domínios ou 2 pares eletrônicos livres, dando uma forma meio que tetraédrica para essas moléculas. A geometria é chamada de angular por conta desses 2 nóbulas, aí, esses 2 domínios com pares eletrônicos livres. E essas moléculas, quando a gente soma os vetores do momento de polo, eles vão dar diferente de zero, o que caracteriza uma molécula polar. E as interações intermoleculares nessas moléculas polares são consideradas interações do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. De modo geral, grifa, de
modo geral, de novo, de modo geral, as moléculas polares têm uma temperatura de ebulição maior do que as moléculas apolares. Perceba que nessa sequência aqui do telúrio, selênio, enxofre, o próximo que deveria vir aqui, ó, é o oxigênio, formando o nosso velho conhecido, a nossa velha conhecida H2O. Ficou horrível o meu H2O. Ó, deixa eu tentar escrever de novo. O próximo que deveria vir aqui, ó, é o H2O. H2O. Muito bem. Mas quando a gente olha a temperatura de ebulição da água, a temperatura normal de ebulição da água, lembrando, quando a gente usa essa palavra normal, é porque ela está a nível do mar, né? Temperatura normal de ebulição da água é 100 graus. Então, isso faz com que a gente perceba que mesmo a água sendo polar como as outras, a eletronegatividade do oxigênio, quando juntas com o hidrogênio, faz com que essa grande diferença de eletronegatividade atraia muito a nuvem eletrônica para perto do oxigênio, deixando o hidrogênio como se estivesse sem elétrons, uma carga positiva desprotegida. Pois bem, essa carga desprotegida positiva vai atrair muito o oxigênio de uma outra molécula de água, deixando essas interações muito fortes, chamadas de ligações de hidrogênio. Então, de modo geral, mais uma vez, as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as de polo permanente e são mais fortes as de polo permanente, de modo geral, do que as de polo induzido. Isso bem de modo geral. Ok? Ligações de hidrogênio, Robinho, vão acontecer quando? Quando o hidrogênio estiver ligado diretamente a elementos muito eletronegativos. Eles são N, O e o F, nitrogênio, oxigênio e flúor. NOF, NOF. Como eu sou gordinho, gosto de comida, eu lembro logo de estrogonofe. NOF, NOF são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, resumindo, temperatura de ebulição, de modo geral, as moléculas apolares têm uma temperatura de ebulição menor do que as polares, e as polares têm uma temperatura de ebulição menor do que as ligações de hidrogênio. Mas observe esse caso agora que eu vou mostrar para vocês. Neste caso, eu tenho o octano e o isooctano, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Perceba aí que eu tenho o mesmo número de átomos, tanto de carbono quanto de hidrogênio. E essa quantidade igual de carbono e de hidrogênio faz com que a massa molecular seja igual deles. Se a massa molecular é igual e ela é o único fator preponderante, é óbvio que deveria ter aí a mesma temperatura de ebulição. Mas você percebe claramente que a temperatura de ebulição do octano é 125 e a temperatura do isoctano é menor, é 99. Então, o que está acontecendo aí? Essas moléculas, nós chamamos elas de isômeros constitucionais ou de cadeia, onde você tem o mesmo número de átomos na molécula, tanto no octano como no isoctano, mas a cadeia é diferente. Essa cadeia de cima é uma cadeia aberta e normal. A cadeia de baixo, a do isoctano, é aberta, mas é ramificada. E esses ramos, eles têm menos contato, menos superfície de contato de uma molécula com a outra. Então, a estereoquímica, a forma geométrica da molécula interfere no tipo de interações que nós vamos ter aí. E essa quantidade de interação menor na cadeia ramificada gera uma temperatura de ebulição menor. Então, isômeros de cadeia. Isômeros, moléculas de mesma quantidade de átomos. Quando são isômeros de cadeia, terá ponto de ebulição maior, ou temperatura de ebulição, como hoje nós gostamos de chamar, será maior quanto mais normal for a cadeia. Quem é que tem a maior temperatura de ebulição? Quanto mais normal for a cadeia.
Se comparar entre uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, a temperatura de ebulição para isômeros deve ser maior na cadeia normal. Então você responde, e agora, irmão? E agora, irmão, você vai resolver todas as situações que eu coloquei lá na lista para você que está acompanhando a nossa aula. Você vai resolver todas as situações envolvendo temperatura de ebulição com hidrocarbonetos. Como eu disse para vocês, essa aula foi extremamente curtinha, falando apenas da característica da temperatura de ebulição. No próximo encontro, nós vamos falar dos hidrocarbonetos e a solubilidade. E dar uma pincelada também lá nos tensoativos, detergentes e sabão. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Beijão, galera!